Jesus hoje pede para a gente olhar a figueira. Mas qual a lição que a figueira pode nos trazer? É sobre isso que eu quero meditar com você. Qual a lição que a figueira pode nos trazer? Porque Jesus disse assim: olhai a figueira e todas as árvores. Que Deus nos ajude, que Deus nos inspire. Deus quer falar com você hoje. Fique conosco até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 21, versículo de 29 a 33. Naquele tempo Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe essa geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Qual é a lição que a figueira pode nos dar? Eu quero me utilizar de um padre da igreja chamado Hilário, que diz o seguinte: a parábola da figueira é oferecida como uma lição para reconhecer os sinais dos tempos. Irmão, preste atenção, porque o que esse padre da igreja nos vai fazer compreender é muito profundo, é muito sério. Porque Jesus está falando de figueira que tem a ver com os finais dos tempos, com os sinais dos tempos. Veja, vós também, quando vides acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Então, qual é a lição que essa figueira nos ensina? A parábola da figueira é oferecida como uma lição para reconhecer os sinais dos tempos. Então, nós estamos hoje aprendendo aqui sobre os sinais dos tempos. Eu e você precisamos estar atentos a isto. Quando seus ramos se tornam tenros e verdes, sabemos que o verão está próximo. Ele está se referindo ao que Jesus falou. Porém, esta figueira e este verão são muito diferentes daqueles encontrados na natureza. Na natureza, há um intervalo considerável entre o início do verão e o surgimento dos ramos tenros da árvore, que começaram a ficar tenros já no início da primavera. Consequentemente, preste atenção, esta parábola não pode ser sobre a árvore. De fato, já tratamos acima do significado particular da árvore. Vimos que Adão se cobriu com suas folhas para ocultar sua consciência vergonhosa. Interessante, a figueira nos lembra Adão, porque quando ele peca, ele se cobre com o quê? Com folhas de figueira. O que significa que ele estava submetido à lei como que vestido de pecado. O ramo da figueira, portanto, representa o anticristo, que é filho do diabo, participante do pecado e protetor da lei. Quando esse ramo começar a ficar tenro e verde, então verão que aqui representa o dia do juízo. Olha que lindo, gente. Os padres da igreja são sensacionais.
Quando este ramo começar a ficar tenro e verde, então o verão, que aqui representa o dia do juízo, estará próximo. O esverdear da árvore, então, se refere à ascensão dos pecadores, o tempo marcado pelo florescimento dos caluniadores e pela popularidade dos criminosos e favorecimento dos blasfemadores. Isso sinaliza que o verão, o calor do fogo eterno, está próximo. Jesus está falando que essa parábola tem a ver com finais dos tempos. Para terminar, ainda dá tempo? Não estava previsto, mas dá para a gente ler 2 Tessalonicenses, ou melhor, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 em diante. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia e depois deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar o lugar do templo de Deus, apresentar-se como se fosse Deus. Versículo 7. Porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então o tal ímpio se manifestará. Mas para terminar com uma palavra de esperança, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o esplendor da sua vinda. Gente, essa parábola que nós acabamos de ver é mais profunda do que a gente imagina. Aconselho você até rever esse vídeo, porque o que nós acabamos de ler é muito profundo. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.